O fato de virmos aqui, de virmos à igreja, de aprendermos o Evangelho, tem tido um impacto real na minha existência e na minha vida? E às vezes ocorre que não, porque não sabemos mais o que é pecado. Perdemos o sentido do pecado. Nós vivemos num mundo que desde pequeno nos ensinou a identificar o sentido da vida com o prazer, com o se sentir bem. E muitas vezes essa é até a razão pela qual eu venho num grupo de oração. Eu venho buscar me sentir bem, venho buscar me emocionar, venho buscar, não sei, alguma coisa que me arrebate. Mas isso ainda não é fé. E não é nem reta intenção, porque o que deveríamos vir buscar efetivamente é Deus mesmo, é a glória de Deus, é cumprir a vontade de Deus, se eu reconheço como meu Deus, como meu Senhor. Então às vezes a gente pode pensar que está procurando a Deus e na verdade está procurando a si mesmo, e de uma forma muito egoísta. Por que isso? Porque aprendemos a identificar, em meio ao mundo materialista, o sentido da vida com o prazer. E aí não adianta, é só uma questão de proporção. Todos nós crescemos nesse ambiente, e todos nós estamos contaminados por esse ambiente. E por isso precisamos de Deus. E por isso precisamos mais ler a palavra de Deus. Até para ter consciência disso, que é o primeiro passo para viver uma conversão de vida. E como crescemos assim, identificando o sentido da nossa vida com ter prazer, então a noção de pecado que as pessoas têm hoje é uma coisa muito engraçada. Elas acham que o bem é aquilo que me satisfaz, identifica como sendo mal tudo aquilo que me causa desprazer, que me causa desconforto. E isso é perda do sentido real do que é o pecado, porque quando o homem age assim, ele é o critério da verdade, ele se coloca como critério do bem e do mal, as suas aspirações, as suas vontades, o seu próprio ser, o seu eu. E essa atitude precisa que está na origem da realidade do pecado, conforme nos diz a Sagrada Escritura, no livro do Gênesis. Eu vou ler agora a narrativa, Gênesis 3, versículo 1, a narrativa da queda do homem, ou seja, a narrativa da culpa original. Claro, isso está escrito dentro de uma linguagem simbólica, que nos expressa uma verdade bastante profunda. Então diz assim o texto: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas não do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto, eu vou usar sinônimo, prazeroso, tratava-se de um fruto prazeroso, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Os homens sempre foram fracos,
Desde a origem, né? Começou a perder uma costela, né? Por isso que eles falam que, ou seja, nesse país, né, a gente tem assim, 50% do eleitorado que manda no resto dos 50%, né? Até na origem dos outros 50%, né? Então, os seus olhos abriram-se e vendo que estavam, tomaram folhas de figueira, ligaram-na e fizeram cinturas para si. Então essa é a narrativa do primeiro pecado do homem. Atenção, a preocupação do texto aqui, da Sagrada Escritura, não é nos narrar qual foi exatamente o primeiro pecado. Está colocado dentro de uma linguagem bastante simbólica. A preocupação do texto sagrado aqui é nos dizer duas coisas. Primeiro, o que é o pecado. E segundo, o que está na raiz do pecado. Dentro dessa chave de interpretação, nós vamos entender o pecado tal como nos foi revelado por Deus na Sagrada Escritura. Olha, o pecado não é aquilo que é bom ou mal para mim, não, só, ou seja, dentro da minha consciência subjetiva. O pecado é uma coisa muito mais objetiva. Pecado é uma transgressão formal da vontade de Deus. É uma desobediência a Deus. Uma desobediência querida, voluntária, escolhida, consciente. Isso é o pecado. É uma desobediência, uma transgressão à vontade de Deus. É uma transgressão à lei objetiva de Deus. É eu dizer não a Deus. É eu fazer o contrário daquilo que Ele me determinou como sendo o Senhor da minha vida. Isso é o pecado. Então, isso é o pecado. Desobediência a Deus. Desobediência à vontade de Deus. Essa vontade de Deus, ela está expressa nos seus mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua vontade. Não tomarás o santo nome de Deus em vão. Guardarás dias de festas. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não pecarás contra a castidade. Não levantarás falso testemunho, né? E assim não desejarás a mulher do próximo, nem a casa alheia. São os mandamentos de Deus que Deus deixou a Moisés. Então, o pecado é isso, é transgressão a esses mandamentos. Por que o homem transgride esses mandamentos? Mas qual a malícia maior do pecado? Isso também o texto bíblico nos revela. O homem peca, essa desobediência humana nasce como uma insubordinação do homem em relação a Deus. O pecado, em realidade, revela sempre uma pretensão do homem libertar-se de Deus, afastar-se dele. A pretensão do homem querer ser como Deus, e do homem ser mesmo Deus. Isso é o pecado. E essa é a grande malícia do pecado. Por isso o pecado é uma realidade que sempre nos afasta de Deus. O homem, quando peca em realidade, com atos, ele está dizendo: não me submeterei a esse Deus Criador. Ou seja, ele exige uma liberdade distorcida. E essa é a situação, vamos dizer assim, que vivemos hoje mais ou menos na nossa sociedade. Sempre que tomamos atitudes contrárias aos mandamentos de Deus, isso vai afastando o nosso coração dele, e vai afastando o nosso coração das verdades mais profundas que ele nos ensinou, até chegarmos à pretensão de querermos ser como Deus, e até chegarmos à pretensão de negarmos um por um todos os dogmas, tudo aquilo que é doutrina da fé.